Olá, este vídeo irá tratar do exame de atividade inventiva de pedidos de patente. Iremos tratar da determinação da atividade inventiva, algumas regras que se aplicam para essa determinação. Bom, uma vez tendo determinado o estado da técnica, com base na invenção reivindicada, e tendo em perspectiva o problema técnico, o examinador deverá proceder à análise de atividade inventiva, comparando as anterioridades citadas diante do problema técnico, para saber se o técnico no assunto chegaria à invenção reivindicada. O técnico no assunto deve avaliar se, diante do estado da técnica identificado e o problema técnico em questão, ele seria naturalmente levado à mesma solução. Nesse caso, não haverá atividade inventiva. No direito norte-americano, eles têm considerado alguns casos em que não há atividade inventiva. Primeiro caso, apenas combinar elementos conhecidos conforme métodos conhecidos para alcançar resultados previsíveis. Segundo, simplesmente substituir um elemento conhecido por outro para obter resultados previsíveis. Terceiro, usar uma técnica conhecida para aprimorar um método ou produto da mesma maneira ou da mesma forma ao alcançar resultados previsíveis. Quarto, se for resultado de uma óbvia tentativa, ou seja, se a solução for óbvia de ser tentado, ou seja, quando essa solução representar a escolha entre um número finito identificável de soluções previsíveis e com uma razoável expectativa de sucesso nessa escolha. Quinto, quando houver uma sugestão, ensinamento ou motivação no estado da técnica que levariam o técnico no assunto a modificar as anterioridades ou a combinar os elementos do estado da técnica de modo a alcançar a invenção. Rodrigo Souto Maior lista também outras situações. O uso de algo para um propósito inusitado, aí são situações que teria atividade inventiva. A existência de modificações inesperadas, como na estrutura de uma molécula conhecida. Terceira situação, um resultado inesperado, surpreendente ou até então indisponível, quando essa solução causar isso, né? Quarto, os elementos da solução proposta não seriam encontrados no estado da técnica sem que houvesse uma combinação que fugisse da razoabilidade. Quinto, um técnico no assunto normalmente não seria motivado a alcançar a solução pela falta de expectativas razoáveis de sucesso. Sexto, a existência de barreiras técnicas ou preconceitos superados. O estado da técnica guiava para longe da invenção, outra situação. Houve um retorno a técnicas superadas, com modificações. A solução proposta é simples. Isso é outra evidência de atividade inventiva. As opções disponíveis ao técnico no assunto eram muitas. A invenção utiliza elementos conhecidos para outros propósitos, mas que não pareciam ser úteis ao problema tratado. E muitos passos seriam necessários para chegar à solução. Tudo isso seriam algumas evidências de atividade inventiva. Em geral, se uma reivindicação independente envolve a atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva das dependentes, já que elas estão ligadas. Ao contrário, se uma reivindicação independente não tem atividade inventiva, as dependentes deveriam ser examinadas. Pode ser que haja algo inventivo nas dependentes. Em geral, se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva das reivindicações dependentes, reforçando.
Michel Vivant destaca que na jurisprudência francesa há o entendimento de que as reivindicações dependentes de uma reivindicação independente, julgada válida, não poderão ser declaradas nulas por falta de novidade ou atividade inventiva. Ou seja, atendidos esses critérios para a reivindicação hierarquicamente superior, todos os demais dependentes automaticamente atendem a esse critério. Sobre a hipótese inversa, a anulação da reivindicação independente não anula automaticamente as dependentes, que deverão ser examinadas com atividade inventiva. Então, é o entendimento da jurisprudência francesa. No caso da análise da atividade inventiva de uma reivindicação dependente, esta deve ser sempre lida em conjunto com as reivindicações ao qual ela se subordina. Então, por exemplo, considere o caso que você usa um documento D1 contra a atividade inventiva de uma independente. Usou D1. Ao analisar a reivindicação dependente, o examinador utiliza um outro documento D2. Tá? Então, eu examinei a minha reivindicação independente. Se eu chegar à conclusão que ela é inventiva, acabou, não preciso examinar a dependente. Automaticamente ela vai ser inventiva. Agora, se a independente não for inventiva, eu usei o documento D1, matou a atividade inventiva da independente, eu tenho que ver se a dependente tem atividade inventiva. E aí, nesse caso, eu vou usar um documento D2 na dependente, dizendo, olha, não tem atividade inventiva. Na verdade, eu usei dois documentos, porque a dependente ela é lida junto com a independente. Então, eu usei D1 e D2. Se uma outra reivindicação é dependente desta última, e o novo documento citado, D3, para essa outra reivindicação, na verdade, eu vou estar usando D1, D2 e D3 para essa reivindicação dependente. Então, note que se eu tiver mais uma, mais a quarta reivindicação, e eu precisar de um quarto documento, eu vou estar usando 4 documentos, que é uma evidência indireta de atividade inventiva. Então, eu não posso ficar agregando um documento para cada nível hierárquico que eu vá descendo, que eu vá para cada dependente, porque, na verdade, eu estou somando aí reivindicações, anterioridade, né? A invenção não envolve atividade inventiva quando, na solução de um mesmo problema técnico, ocorre uma substituição de um elemento conhecido por outro com função equivalente, para obter resultados previsíveis, ou seja, sem que se observe nenhum efeito técnico inesperado. Então, por exemplo, a invenção refere-se a uma bomba, que difere de estada técnica pelo fato da energia motora da invenção ser provida por um motor elétrico. No estado da técnica era motor hidráulico. Eu troquei motor hidráulico pelo elétrico. Nesse caso, os dois são equivalentes, não há atividade inventiva. Então, há aí um paralelo entre a análise de atividade inventiva e a análise de equivalência, que vai estar presente lá na contrafação também. Assim sendo, como regra geral, no caso de reivindicações que combinem diversas características, x, y, z, não é correto se considerar a matéria reivindicada como óbvia, sob a argumentação de que as ditas características técnicas, x, y, z, tomadas uma a uma em separado, são conhecidas ou óbvias. Entretanto, quando a reivindicação é meramente uma agregação ou justaposição de características, ou seja, uma combinação que resulta em um efeito que é a simples soma dos efeitos individuais dessas características, essa reivindicação não apresenta atividade inventiva. Então, se eu tenho x, y, z, simplesmente combinei os três, e a soma desses três é a soma individual de cada um, isso é uma evidência de que não há atividade inventiva. Eu simplesmente agreguei os três. Agora, quando eu trago 3 elementos e a soma desses 3 em conjunto é maior que a soma de cada um individualmente, há um efeito sinérgico aí, existe aí uma evidência de que possa existir aí uma atividade inventiva. A mera unificação, multiplicação das partes não implica em atividade inventiva, salvo se verificado um efeito técnico imprevisto. Por exemplo, barbeador, que antes era de uma única lâmina,
eu agora tenho um barbeador de 2 lâminas. Isso poderia ganhar uma patente? Sim, porque se você verificar que a segunda lâmina ela está trazendo uma comodidade melhor no corte, que você não consegue com simplesmente não é 2 vezes o efeito de uma lâmina única. Ele dá um efeito diferenciado. Isso seria uma justificativa para a atividade inventiva. A omissão de um elemento de suas funções não implica atividade inventiva, salvo se a omissão produzir um efeito técnico novo ou inesperado. Tá? Então, é quase que o efeito da duplicação das partes, só que agora omitindo uma etapa de um processo. Se gerar um efeito inesperado, isso, aquela etapa que era tida como essencial, você provar que consegue sem ela de uma maneira surpreendente, pode justificar a atividade inventiva. Se após a omissão de um ou mais elementos a função correspondente desaparece como consequência, ou se tais omissões são óbvias para o técnico no assunto, então não tem atividade inventiva. Tá? Então vamos supor, uma invenção que tem uma composição de tinta, que difere do estado da técnica pelo fato de não compreender um agente anticongelamento. Se o efeito do anticongelamento na composição de tinta se perde como consequência da omissão desse agente, então não tem atividade inventiva. Eu tinha uma tinta que ela era anticongelante porque tinha um agente anticongelante. Eu fui lá e tirei o agente anticongelante. Só que a tinta deixou de ter essa característica. Então não tem atividade inventiva. A mera eliminação de etapas intermediárias de um processo conhecido não possui atividade inventiva. No entanto, diferente é a solução em que tal etapa tida como essencial para o estado da técnica é suprimida. Tá? Nesse caso, pode haver. Para argumentar que um pedido não tem atividade inventiva, será sempre necessário usar pelo menos um documento do estado da técnica. Tá? Ainda que se trate de matéria tida como evidente, é sempre recomendável a citação de documentos, pois se é tão óbvio, não será difícil encontrar um documento. Não se deve basear um parecer de atividade inventiva alegando conhecimento técnico geral comum. Isso é uma coisa, geralmente, ela é acessória da argumentação. Na análise da atividade inventiva de uma reivindicação independente, não é necessário que as anterioridades contemplem especificamente todas as características da invenção, da reivindicação. Poderão existir elementos não encontrados nas anterioridades, mas que sejam considerados insuficientes para garantir a atividade inventiva da reivindicação. São elementos acessórios, que não são essenciais. Né? Nesse caso, você diria que não tem atividade inventiva. Conclusão: o técnico no assunto deve avaliar se, diante do estado técnico identificado e do problema técnico em questão, ele seria naturalmente levado à solução da invenção descrita. A anulação de uma reivindicação independente não anula automaticamente as dependentes. Pode ser que haja algo inventivo lá. A invenção não envolve atividade inventiva quando a solução de um mesmo problema, na solução de um mesmo problema técnico, ocorre uma substituição por um elemento equivalente. Há aí uma analogia entre a equivalência e a atividade inventiva. E a questão da multiplicação das partes ou da omissão das partes, isso pode justificar uma patente se gerar daí um efeito surpreendente e imprevisto. Né? Obrigado.